Senhores, boa tarde. Por promoção da nossa INAMAT, Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, em prosseguimento ao 10º curso de formação inicial, senhores professores, nós temos hoje aqui em formação inicial colegas magistrados da 1ª região Rio de Janeiro, 2ª região São Paulo, 5ª região Bahia, 6ª região Pernambuco, 15ª região Campinas, São Paulo, 21ª região Rio Grande do Norte, 23ª região Mato Grosso, e considerando que alguns desses novos colegas juízes do trabalho não são naturais exatamente desses estados, né, onde tem sede a região jurisdicional, nós temos aqui quase que o Brasil inteiro representado, o que é muito bom. Agora, colegas magistrados, na verdade, eu talvez não devesse cumprir esse ato litúrgico, enfim, de apresentá-los, mas os senhores certamente bem conhecem o professor Ricardo Antunes, o professor Márcio Pokman. Eu penso que a INAMAT foi extremamente feliz e, da minha parte, fiquei muito contente quando percebi que a minha incumbência era de conduzir os trabalhos hoje à tarde, podendo ouvir professores, economistas, sociólogos de tal envergadura intelectual, pessoas que definitivamente contribuem para que possamos compreender qual a exata função do juiz do direito social nesse projeto de emancipação humana, que, no nosso caso, tem muito a ver, se associa, se combina bem com o princípio da dignidade humana, com o princípio do valor social do trabalho. Eu os concito a que tentem fazer essa mistura, essa combinação durante a fala desses nossos eméritos convidados, desses nossos eméritos professores, e atendendo, né, a essa liturgia, eu apresento o professor. Eu vou apresentar ambos, né, e, na sequência, darei a palavra a cada um deles, conforme o combinado. Eles falarão aproximadamente 45 minutos, e, na sequência, nós teríamos a possibilidade dos senhores também os questionarem. O professor Ricardo Antunes é titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, foi Visiting Research Fellow da Universidade de Sussex, Inglaterra, recebeu o prêmio Zeferino Vaz da Unicamp e a cátedra Florestan Fernandes da CLA-CSO em 2002. É pesquisador do CNPq. Publicou, entre outros, os seguintes livros: Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, 2006, Adeus ao Trabalho, publicado também na Itália, Espanha, Argentina, Colômbia, Venezuela e México. Os Sentidos do Trabalho, Boitempo, 10ª edição, publicado também na Argentina e Itália. A Rebeldia do Trabalho, O Novo Sindicalismo no Brasil, Classe Operária, Sindicatos e Partidos no Brasil, editora Cortez. E O que é Sindicalismo, está na 20ª edição, editora Brasiliense. Atualmente coordena as coleções Mundo do Trabalho, pela Boitempo Editorial e Trabalho e Emancipação, pela editora Expressão Popular. Colabora regularmente em revistas de jornais nacionais e estrangeiros. Já para que a gente possa dar uma sequência, eu antecipo que o professor Márcio Pokman é economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em Ciências Políticas e em Relações de Trabalho, é mestre e doutor em Economia pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, docente da Unicamp desde 1995. Pokman é professor livre-docente na área de Economia Social e do Trabalho e também pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho na Unicamp desde 1989. Foi diretor executivo do centro entre 97 e 98. Também já foi consultor do DIEESE, do SEBRAE e organismos multilaterais das Nações Unidas, como o OIT, Organização Internacional do Trabalho. Atualmente licenciado da Universidade desde 2007, Márcio Pokman preside o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada,
pesquisa econômica aplicada, ligada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Foi secretário municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade de São Paulo entre 2001 e 2004. Já escreveu e organizou mais de 20 livros, entre eles A Década dos Mitos, vencedor do Prêmio Jabuti na área da economia em 2002, e a série Atlas da Exclusão no Brasil. A série Atlas da Exclusão no Brasil. Eu passo a palavra, porque também é minha ansiedade de ouvi-lo, ao professor Ricardo Nunes. Combinamos, então, 45, né, Augusto? Está ótimo, obrigado. Boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui novamente. Eu já não sei, não é, Márcio? Acho que é a quinta ou sexta vez. Mas acho que não sei se acho que nós não viemos desde a primeira, mas enfim, foram vários cursos que já tivemos a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer rever o ministro Augusto César, né? E poder participar neste curso, neste item. Eu acabarei repetindo o que disse ano passado, o termo nova morfologia do trabalho que consta nesse curso foi por mim cunhada essa expressão, né? E vê-la, digamos, estampada conceitualmente num curso formando novos juízes, né, do trabalho, é muito gratificante. É, por certo, um tema difícil, explosivo, né? E eu vou tentar levantar alguns pontos aqui, o Márcio fará o mesmo, e depois a gente conversa um pouco, né, sobre aqueles pontos que vocês tiverem maior interesse. O que significa falar, então, na nova morfologia do trabalho e no sentido atual, digamos assim, da produção e do trabalho, né? Em verdade, essa expressão eu a formulei alguns anos atrás como um conjunto de respostas a vários autores que vinham sugerindo, especialmente nos anos 80 e 90, né, que o trabalho vinha perdendo relevância, que o trabalho não era mais importante, que o trabalho vinha desaparecendo. Houve até mesmo um autor, né, que não é um autor irrelevante, um historiador marxista até consagrado, né, não mais vivo, Adam Schaff, acho que o Márcio deve lembrar isso, que disse num livro, foi um relatório que ele apresentou no Clube de Roma, se a minha data aqui não falha, em 85, e que ele dizia, nós entraremos no século XXI numa sociedade sem trabalhadores, né? E basta a gente andar pelos corredores aqui do tribunal, os corredores da nossa universidade, os corredores das nossas casas, para a gente ver que a classe trabalhadora, e entre nós também, né, ainda que seja uma segmentação diferenciada, os trabalhadores, as trabalhadoras, né, têm um papel presente na sociedade, até porque seria inimaginável uma sociedade, né, sem uma atividade produtiva no sentido mais amplo possível. Mas também nós afirmávamos, né, desde o livro Adeus ao Trabalho, Os Sentidos do Trabalho, O Caracol e Sua Concha, esses 3 livros que, de certo modo, eu procurei desenhar esse cenário contemporâneo, nós anunciávamos também que a classe trabalhadora vinha sofrendo mudanças muito profundas. Dizer que o trabalho não desapareceu não significava dizer que o trabalho tem hoje, né, século XXI, a mesma conformação do trabalho no século XIX. Se a sociedade inteira está profundamente alterada, né, seria estranho imaginar que o trabalho também não tivesse sofrido esse processo, ou este complexo processo de mutações. E é para tentar, então, oferecer um desenho deste quadro que nós, Márcio e eu, vamos tentar aqui tratar um pouco desse tema, né, oferecer dimensões e abordagens sobre esse tema, para que eles possam municiar um pouco a atividade de vocês. É preciso dizer também, Augusto, que, e eu acho que posso falar pelo Márcio também, que nós não somos da área do direito. Então, nós temos uma terminologia, um arsenal conceitual, né, e talvez pudéssemos dizer, e acho que o Márcio me acompanha também, uma visão crítica do direito, porque nós não concebemos, como um curso de direito tradicional concebe, a norma como sendo um fetiche intocável.
Para nós, e em particular, na minha opinião, a norma plasma relações sociais presentes numa sociedade. É por isso que ela é mutante. É por isso que a Constituição de um país, a Constituição brasileira de 1988 é diferente da Constituição brasileira de 1824. Numa sociedade escravista recém-imperial, outra uma sociedade democrática, ainda que um conceito de democrático um pouco restrito, mas a Constituição foi um avanço, porque estávamos acabando de sair de uma fase, não é, de um longo período de ditadura militar, 64, 85, não é, onde a Constituição de 88 procurava ampliar ao máximo possível, não é, as lutas sociais. E quem se lembra dessa Constituição de 88 e a Constituinte que lhe antecedeu, não é, sabe que o Brasil vivia, naquela década, intensas lutas sociais. O Brasil teve as mais altas taxas de greve entre os países avançados. Nós tivemos, naquele mesma década, a fundação do PT em 80, da CUT em 83, do MST em 84, diretas 85, 86, a luta pela Constituinte em 86, 87, a Constituição de 88 e as eleições de 89. Né? Bom, foi uma década. Antes de 80, eu dizia que a década de 60 no Brasil tinha sido uma década de muitas turbulências. A década de 30 também, pelo menos a sua primeira metade. A década de 10 também. Certamente a década de 80 foi uma das décadas de mais tensão social no Brasil. Tensão no sentido de movimentação, confrontação, ações, etc. Muito bem. Então, é um pouco dentro desta concepção que tenta ajudá-los a refletir, para além, digamos assim, né, da norma na sua dimensão estrita. Quer dizer, por que, digamos assim, a legislação social do trabalho hoje está em ebulição? Eu acabo de vir de Portugal, não é? Até perguntei para o Márcio também tinha uma atividade para lá na semana passada. Não sei se o Márcio disse que acabou não indo para lá, né, Márcio? Só para vocês terem uma ideia, Portugal vive hoje uma crise profunda, é um país típico da Europa, ele não é um país excepcional, porque isso vale para Grécia, vale, né, em maior ou menor dimensão para a Itália, para a Espanha. A Espanha tem um nível de desemprego hoje que nos jovens passa de 40%. Vocês imaginem uma sociedade que hoje tem, né, nos seus jovens, entre 18 e 25, 26 anos, passa de 40% a taxa de desemprego. Né? Desemprego oficial na Espanha, não é, Márcio? Hoje é em torno de 20%. Nós estamos falando da Espanha, nós não estamos falando, sei lá, de Biafra, entende? Por que isto? Portugal, eu dizia, eu pude presenciar duas manifestações muito importantes. Eu vou terminar, inclusive, aqui com a minha apresentação referindo-se a isto. Será que sou eu ou é o microfone? É o microfone, é. Portugal viveu duas manifestações muito importantes contra o desemprego em 10 dias que pude lá estar, né, com 200... Celular? É? Será que pode ser o meu? O meu está desligado. Não? O meu está desligado. O meu está desligado e quietinho aqui. Pronto. Por que, digamos, nós tivemos... Ufa! Minha caneta, mas a caneta é de plástico. Eu vou tirar o paletó, vou aproveitar a pretexto de tirar a caneta, o celular. Como está calor aqui, eu vou tirar o paletó também. Estamos por aí, né? Acho que sim, Márcio. Daqui para frente, se algo alterar, é só do teu lado. Muito bem. Muito bem. Durante o século XX, constituiu-se o que nós costumamos chamar da sociedade taylorista e fordista. A sociedade do automóvel. Aquela sociedade que magistralmente o Chaplin caricaturou nos seus tempos modernos. Não é? Uma produção em massa, seriada, em série, parcelar, o trabalho de um dependia do trabalho de outro.
com uma classe trabalhadora concentrada, relativamente homogênea, ou, se quisermos mais precisamente, num padrão de heterogeneidade diferente do atual, né? Onde, com todas as diferenças dos Estados Unidos para a Inglaterra, da Itália para o Brasil, né? Havia uma certa prevalência, e isso lhes diz respeito muito diretamente, havia uma certa prevalência do trabalho regulamentado, contratado, provido de direitos, não por dádiva dos capitais. Os capitais são um bocadinho mesquinhos nas suas doações. Né? O capital costuma fazer doações da missa no domingo, aos centavos. Fora isso, ele é mais duro e pétreo no seu modo de ser. Mas os trabalhadores lutaram. No século XVIII, no século XIX, vocês sabem que no século XVIII, mulheres e crianças trabalhavam 17 e 18 horas por dia. Eu pude ver em Manchester, na Inglaterra, no ano que trabalhei na Universidade Inglesa, lugares onde, do lado de uma fábrica inglesa, que hoje é um museu muito bonito, Quarry Bank Mill, era mais ou menos desse tamanho aqui, desse pequeno tablado aqui, desta parte da mesa, assim, um pouquinho mais largo, o caixote em que dormiam as crianças, né? Os filhos dos operários que desde cedo iam para as fábricas, e que dormiam ao lado das fábricas em um caixote desse tamanho, né, no frio do norte da Inglaterra. Entende? E foi através de muita luta dos trabalhadores ingleses, das trabalhadoras, né, luta pela regulamentação da jornada de trabalho, luta que começou, não é, com movimentos contra a maquinaria que vinha e expulsava trabalhadores. Esse movimento chamou-se ludismo, vocês certamente conhecem, porque Ned Ludd é o nome de... é esta concepção mais plausível para a origem desse movimento. Ned Ludd foi o líder que, digamos, encabeçou esta luta. E os trabalhadores viam máquinas novas, 100 trabalhadores demitidos. Novas máquinas, 200 demitidos. Novas máquinas, mais 100. Na próxima vez que entrar a máquina aqui, nós vamos quebrar tudo. Porque nós vamos ter certeza que, se mais máquinas vierem, na verdade, não é a máquina quem demite o trabalho, não é? Porque a máquina não se autoconstrói, não se autocompra e não se autodetermina para onde vai trabalhar. Não é? É um processo de produção, um sistema produtivo que viveu na Revolução Industrial, né, um magistral salto maquínico, com uma maquinaria potente. Isto levou às primeiras lutas operárias. Depois do ludismo vieram as trade unions, o reconhecimento sindical, a greve. Acho que vocês sabem que a concepção mais aceita da palavra greve decorre do fato de que os franceses, trabalhadores franceses, paravam suas atividades em Paris, sentavam numa praça e diziam: só vamos voltar a trabalhar quando os nossos direitos forem atendidos. Essa praça é encontrável até hoje em Paris, chama Place de la Grève. E esta foi a origem mais bem aceita da palavra greve. E foi assim, eu dou esse cenário, que nem estava no meu texto aqui preparado para hoje, para vocês entenderem um pouco que os direitos do trabalho não são resultado de dádivas dos governos, né? De nenhum pai dos pobres, nem do passado e nem do presente. O Márcio que não me ouça aqui, porque não é provocação nenhuma para ele, viu, Márcio? Tá bom? Não é? Nem. São lutas sociais, são os trabalhadores que lutam. E muitas vezes eles são derrotados, outras vezes vitoriosos. Hoje, por exemplo, nessa época do cenário mundial, se nós olharmos, por exemplo, o mundo europeu, os trabalhadores estão perdendo muitos dos seus direitos. Uma das medidas do governo português hoje, demissionário na semana passada, não é diminuir os valores pagos à previdência pública dos aposentados. Uma segunda medida é não permitir aumento do salário mínimo. É evidente que a hecatombe que se abateu sobre o sistema capitalista 2 anos atrás, 2007, 2008, a intervenção maciça do Estado emitindo dinheiro, pagando bancos, comprando bancos, alguém ia pagar essa conta. E ninguém, com razoável dose de lucidez, imaginava que os banqueiros iam pagar a conta do seu prejuízo pelo saque que os banqueiros levaram ao mundo. A conta sempre cai em cima de quem? Das classes trabalhadoras, dos setores mais assalariados, né? E que vivem, em última instância, da geração da riqueza e dela não se apropriam. Muito bem, eu volto aqui para o meu desenho. Este padrão tayloriano-fordista que vigorou até o século XX, e ainda é, em muitos países, prevalente,
não é mais tendencialmente o modo por excelência pelo qual os capitais se reproduzem. Né? Por exemplo, se no Taylorismo Fordismo, aquilo que o Chaplin reproduziu belíssimamente, lembra uma vez mais dos tempos modernos, se naquela época a terceirização era um fenômeno relativamente suplementar e mesmo marginal, terceirizava-se a alimentação, o transporte, a limpeza, né? Praticamente se resumia aqui, né, os chamados setores terceirizados das empresas. Né? A partir das mudanças que ocorrem nas últimas décadas do século XX e inícios do século XXI, mas especialmente a partir dos anos 70, né, 1970 para cá, há um processo muito profundo de mudanças. A planta deixa de ser uma... Né? No passado, nós dizíamos que uma fábrica era importante se ela tinha 10, 15, 20 mil trabalhadores. Era assim. A Volkswagen do Brasil chegou a ter mais de 40 mil nas suas diversas unidades. São Bernardo do Campo, em São Paulo, tinha prefeitura, delegacia de polícia e nome de rua dentro da planta de São Bernardo. Era uma cidade. A Ford não tinha a mesma envergadura, mas era um... Se a Volkswagen era São Paulo, a Ford era, sei lá, não é? Uma segunda cidade em termos de população no Brasil, tão grande que é. Não é? A planta produtiva que emerge no pós-crise dos anos 70 é a chamada empresa enxuta, flexível. Hoje uma empresa diz, nós somos produtivos com 100 trabalhadores. Isso é o suprassumo da produção. Altamente produtivo, alto maquinário, alto nível de produção maquinal, digital e informacional, esparramadas em redes, conectadas pela computação, dispondo de uma força de trabalho cada vez mais polivalente, multifuncional, que trabalha sob o controle das metas, cumpriu metas, trate de cumprir mais no dia seguinte. A gente, na nossa pesquisa, o doutor Augusto mencionou aqui o Riqueza e Miséria do Trabalho. Há depoimentos lá que trabalhadores que dizem, mas eu fui, falando junto ao gestor, eu cumpri as metas que você determinou, 100. Ele falou, aí o gestor diz, mas você não entendeu. Quando eu falo 100, é o mínimo. Você nunca pode vir aqui com o mínimo. Eu esperava que você viesse com 180. Porque aí eu dizia, ah, legal, eu pedi 100, você fez 180, está começando a ficar bom. Não é? Metas, competências, não é? Autocontrole da sua produção, equipes que produzem, não é? Em células de produção, os times de produção. Não é? Você desce da Companhia Azul para descer aqui, é ótimo, você recebe a informação da empresa, aliás, vale para todas. Senhor passageiro, estamos muito felizes de tê-los conosco. Se tiver alguma dúvida, desça, né? Ao sair do avião, converse com um membro do nosso time. E quase que eu pergunto, mas é o Corinthians? Se fosse o Márcio, eu ia lembrar que é o Grêmio, não é, Márcio? Né? Time para nós é o Corinthians, é o Grêmio, entende? E assim vai. Time de produção, mas como time? Não é? Como que essas empresas chamam seus trabalhadores e as suas trabalhadoras hoje? Agora, eu sou um pouco ingênuo na minha reflexão. Ela é um pouco crítica, mas ela é muito ingênua. Eu me pergunto, se eu for olhar no Aurélio, colaborador é o parceiro, não é? Então, chamam parceiros também. Não é? Mas o colaborador e o parceiro não é aquele que você preza até o limite. Não é? Se você tiver que puni-lo, você não vai punir o colaborador e o parceiro. Não é? Porque ele é um colaborador e um parceiro. Você não pune a sua parceira ou o seu parceiro no casamento, salvo quando aquele casamento começa a degringolar. Não é? Muito bem. O que eu fico muito curioso, daí a minha ingenuidade, né, é que quando, na primeira crise, né, eu nunca vi, em 30 anos de pesquisa, eu nunca vi uma empresa demitir a sua presidência, o seu alto comando, todos para preservar um emprego na base. Eu nunca vi. As leis têm que ser flexíveis para a gente contratar e demitir como se joga fora uma seringa que deve ser descartada. Porque, afinal, qual é a diferença de um trabalhador e de uma trabalhadora para a seringa? Usou, põe fora. Aí ele, domingo, vai à missa, ora, né, se acerta com o senhor, e no dia seguinte começa tudo de novo. E alguém vai dizer, por que começa? Porque é a lei do mercado. Aí alguém pode perguntar, como eu pergunto, mas por que o mercado manda?
Não é? Por que é a lei do mercado? Não é? A nossa Constituição não diz, não é, que o direito ao trabalho é sagrado, que o direito ao trabalho requer uma dignidade no seu pagamento, na sua vida. Márcio pode nos dizer depois quantos milhões de miseráveis nós temos. Aí uns 30 milhões, né, Márcio, de miseráveis? Não é? Sem entrar no caso brasileiro, 30 milhões. Bom, então é um país marcado pela ilegalidade na base, né, inteira. Por que isto ocorre? Porque a lógica da produção, a disputa entre os capitais, a mercadorização do mundo, a mercantilização do mundo, fez com que o trabalho fosse associado a custo. E custo, o que você faz em momentos de competição ou de crise? Reduz. Mas para você reduzir custo, força de trabalho, você tem que ter um maquinário informacional, digital, não é? Potente, que compense a redução do trabalho vivo através da ampliação do trabalho morto. É por isso que nós vivemos na era que eu chamo, usando a expressão de alguns colegas que eu incorporei e adaptei, nós vivemos a era da flexibilidade liofilizada. A liofilização é uma expressão que vem da química, é um conceito que vem da química, que significa, em temperatura branda e baixa, as substâncias vivas são eliminadas. O leite em pó é um leite liofilizado. Você seca a substância líquida que ele tem. Né? Qual é a substância que sofre o processo de liofilização nas empresas? São os trabalhadores e as trabalhadoras. Nós tínhamos quase 1 milhão de bancários e bancárias no Brasil no meados dos anos 80, hoje temos muito menos. Embora eu vá falar de um segmento invisível da classe trabalhadora que nós temos que acompanhar. Nós tínhamos no ABC Paulista 220, 240 mil trabalhadores, né? Hoje vivemos uma época de expansão, ainda que num contexto de crise, né? É menos da metade disso, ou perto da metade. Né? Campinas, nós chegamos a ter já 70, 80 mil trabalhadores do setor metalúrgico, hoje devemos ter o quê, Márcio, em Campinas? Uns 50 mil, né? Mais ou menos. Então, este processo, né, é uma tendência mundial, não é que ele é irreversível, porque depende, né, de uma confrontação entre a tendência à expulsão, à terceirização e a resistência que os trabalhadores fazem. Eu vou terminar, inclusive, com um exemplo aqui que depois acho que pode ajudar vocês a refletirem, vocês vão voltar, assumir o trabalho de vocês, se defrontar com causas trabalhistas difíceis, né? Até para entender um pouco, porque às vezes é fria a coisa, né? Você pega um processo, ele é frio. Mas por trás do caráter frio de um processo, o amassado, né? Eu estava vendo a internet agora, né, nessas sublevações nos canteiros do PAC, eu vi no site do Globo, que não sei se ela é muito confiável, né? Houve 40 mortes nos últimos 2 anos, entende? Nos acampamentos, entende? E lá está descrevendo uma por uma as mortes, né? A Globo mostrou ontem um dos acampamentos, não sei se o Márcio viu, e claro, a Globo é a Globo. Então, de repente, parecia quase um hotel 5 estrelas, entendeu? Aí você fica pensando, quer dizer, qual trabalhador é louco se ele está vivendo num hotel 5 estrelas? Quer dizer, alguma coisa está errada, entende? Por que ocorre isto, né? Porque há uma impulsão, digamos assim, no sentido de redução dos direitos do trabalho, flexibilização da força de trabalho, utilização intensificada e qualificada da força de trabalho e ampliação no maior espaço possível de todos os trabalhos que possam agregar valor. O Habermas, o André Gors, Klaus Hoff, para citar alguns autores que nos últimos década e meia, 2 décadas, ensaiaram uma análise crítica chamada teoria do valor. Aqui eu vou dar um salto um pouco mais abstrato, mas depois eu dou mais concretude a isso. Eles diziam, a teoria do valor, a extração do sobretrabalho sob a forma da
extração da mais-valia, não tem mais importância, diziam esses autores. Porque a ciência se tornou a principal força produtiva e o trabalho reduziu, tornou-se irrelevante. É muito mais complexo isso. Até porque, para você falar do mundo do trabalho, não dá para olhar só para a Alemanha. Não dá para você olhar só para a França, tem que olhar para a China, para a Índia, para a América Latina. O sul do mundo tem um contingente muito maior de trabalhadores e trabalhadoras do que o norte do mundo. E o que nós estamos desafiados a perceber hoje, então eu quero sugerir que vocês reflitam sobre isso no exercício da sua profissão, na sequência, é que é uma massa de trabalhos invisíveis hoje, que estão agregando valor em várias dimensões que no passado não agregavam valor, porque no passado eram, digamos assim, executores de serviços públicos que se tornaram privados e mercadorizados. Eram executores de uma atividade, digamos assim, de equipamento coletivo que hoje, digamos assim, agrega riqueza, privadamente. E digamos assim, este quantum ampliado de valor pode ser realizado cada vez mais por trabalho não regulamentado, pelo trabalho terceirizado. A terceirização é muito importante vocês compreenderem. Claro, nenhum empresário vai dizer, vou terceirizar para melhorar, para piorar a vida de vocês, trabalhadores. Mas é só vocês imaginar, se vocês entrarem no Poder Judiciário, não como juízes de carreira, mas se vocês fossem terceirizados. Imaginem juízes terceirizados. E cuidado, hein? Porque professores já temos alguns, né, Márcio? Entende? Então, imagina, porque é fácil. O terceiro, coitado, o peão é peão. Alguém vai falar, mas o peão para ele já está bom, né? Até quando bate na gente. Aí a gente fala, opa, porque para ele já está bom, mas ele está ali embaixo. E esta condição de terceirização, por que ela é usada? Nenhum empresário diz isso, mas ela é usada para reduzir custo da força de trabalho, porque a partir de uma terceirização, a empresa não negocia mais com o seu trabalhador, o trabalhador terceirizado negocia com a terceirizada, e para dividir a classe trabalhadora, porque há uma dimensão política na terceirização. Se você tem trabalhadores estáveis, imagine, vamos brincar com um exemplo, essa parte aqui são juízes estáveis, esses são os terceirizados. Entendeu? Com isso eu estou criando, uma unidade maior ou estou dividindo ao meio? É elementar, não é? É elementar. Agora, o empresário diz, não, a terceirização é fundamental, porque com a terceirização eu garanto emprego, é melhor para vocês. É aquele típico exemplo de que eu tiro o seu direito, e é melhor para você. E é bom você acreditar. Vocês podem perguntar, mas isso é porque os capitalistas são muito maldosos? Não, tem alguns espíritos que são genialmente cristãos, entendeu? Afáveis, cordiais. Né? A gente tem capitalistas cordiais. Né? Puxa, se tem. Alguns são parentes próximos nossos. E a gente não briga com eles todo dia. Né? É um sistema que é destrutivo, entende? É por isso que nós temos hoje uma massa imensa no mundo que não tem a possibilidade de vir a trabalhar. É por isso que nós temos alguns, passa da casa de 1 bilhão, os que vivem com menos de $2 por dia. $2, o que seria pouco para pagar o lanchinho que nós tomamos agora aqui. Cafezinho, suquinho e os biscoitinhos ali, certamente com R$4, nesse padrão não temos, entende? E tem muitos que têm que viver com $2 ou menos por dia. E não estamos falando de centenas e milhares. Então, é este o quadro. Paralelamente, veja bem, os que ficam no mercado de trabalho, há aqueles que trabalham com as tecnologias de informação e de comunicação, são os trabalhadores de ponta. Recentemente, junto com o meu colega Rui Braga, nós publicamos um livro chamado Infoproletários. Se eu tiver tempo, eu falo um pouquinho mais dessa categoria aqui, ou cyber. São aqueles trabalhadores e trabalhadoras que operam com os equipamentos informacionais, que trabalham nos softwares. A ponta de cima, talvez sejam os trabalhadores da indústria de software. A ponta na base, o outro extremo na base, são os trabalhadores e as trabalhadoras de telemarketing. Vocês sabem que no telemarketing, 70% desse contingente é feminino. 6 horas de trabalho.
em média, 15 minutos de alimentação e 5 para ir ao banheiro. E se, de repente, naquele dia você precisa de mais? Não pode, entende? Então, vocês são capazes de imaginar os adoecimentos que decorrem do uso excessivo da voz, do uso intenso do ouvido, dos constrangimentos que a gente passa quando tem que ter retenção, né, pelas impossibilidades de tempo que nós temos no trabalho. Então, se eu fosse começar a dar elementos, eu diria, a nova morfologia do trabalho compreende desde os trabalhadores que estão na ponta, depois eu vou voltar a esse aspecto, o chamado trabalho imaterial, os que estão na sociedade, digamos assim, informacional. Né? São muitos digamos assim, os elementos que conformam esse tipo de trabalho. No nosso livro, né, nós demos pistas de algumas dessas categorias. Né? Os que trabalham em telecomunicação, em informática, em edição de programas, processamento de dados. Né? Nas empresas, digamos assim, que mexem no sentido amplo, com as telefonias, os serviços, etc. Mas eles também têm mostrado adoecimentos. Márcio, até onde eu pude contabilizar, né? Na Telecom France, houve 43 suicídios em mais de 2 anos. A França não é um país com tradição de suicídio no trabalho. Mas um trabalhador ou uma trabalhadora que despadronizou-se, que não é um trabalhador, digamos, desta nova era, né, que ou ele tem um corte geracional, ou ele saiu da Telecom, processou a Telecom, a justiça mandou voltar, ele volta, ele não volta para o trabalho, ele é botado ali num exemplo, numa cadeira, sentado, como um par, e diz, olha como você não deve ser. Então você tem os suicídios. Não é? Não estou falando do Japão, que tem o karoshi, hein? Que, digamos que o suicídio tem um traço mais forte da história japonesa, por muitos motivos que aqui não podemos tratar. Lendo um artigo de uma socióloga do trabalho, com quem eu dialogo há vários anos, a Danielle Inhar, ela dizia, não são dados contabilizados pela estatística, porque ela ainda é imprecisa na França, mas você tem de 300 a 400 suicídios, tem tido de 300 a 400 suicídios de trabalho por ano na França. Na França, a República, a França que viveu a Revolução Francesa de 1789, a França que viveu a Revolução de 1848, a França que viveu a primeira Revolução Operária, a Comuna de Paris, de 1871, a França que é o país da República, entende? Na França. Um exemplo disso, vocês podem perceber, sem serem estudiosos do trabalho, nos filmes franceses. Nos anos 70, 80, não se via filme francês sobre o trabalho, estava tudo arrumadinho. Se vocês forem pegar a filmografia dos últimos 10 anos, os melhores filmes franceses talvez tratem do tema do trabalho. Porque, digamos assim, a corrosão do trabalho, a erosão, as perdas de direitos. E vocês imaginem, para um trabalhador, o brasileiro, se ele perde um emprego de 15 anos na Volkswagen, ele ganha, pega o fundo de garantia dele, faz parte do nosso modo de ser, da nossa luta pelas coisas. Ele pega o fundo de garantia, ele compra um carrinho de cachorro-quente, ele vai lá, encontra onde tem a mostarda mais barata, ele pega o cachorro-quente, que não é a Sadia, vai ser lá, sei lá, da Aurora e tal, ele monta o cachorro-quente. E ele vai, não deu certo, o ladrão vem e rouba o cachorro-quente dele, ele pega, não sei o que, ele vai, negocia com a sogra, diz que volta a viver com a filha, se a sogra emprestar o dinheiro para ela, ele empresta, cai no conto dele, vai, compra, aí ele compra um carro de pipoca e ele vai. Para um francês, isso não faz sentido. Você não consegue dizer para um trabalhador francês que tem 15 anos numa empresa que ele perdeu o emprego e que agora é o seguinte, o welfare state está diminuindo, então ele não passa pela cabeça, até porque se ele comprar um carrinho de pipoca e colocar na mercearia da esquina, ele vai apanhar, porque aquela mercearia está lá há 30 anos e já vende a coisa que ele está fazendo, entende? É diferente. Essa deve ser a coisa dos trópicos, né? O povo dos trópicos aqui se vira mais, ele tem que se virar. É diferente, é por isso que eles... Né? Você tem revoltas na França, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Grécia, na Inglaterra. Não é? Porque eles estão perdendo os direitos, né? Que nós talvez nunca tenhamos conseguido vivenciá-los. Né? Então, essa nova morfologia, é por isso que tem, em São Paulo, há vários colegas aqui que são de São Paulo, né, Augusto, da região de São Paulo. Aqui no Brás, no Bom Retiro,
Tem homens e mulheres peruanos trabalhando 17 horas, 18 horas por dia e frequentemente são contratados por um dono coreano ou chinês. Deve ser a globalização, entende? Entendeu? Com a diferença de que o boliviano não pode denunciar o coreano. Porque aí os dois vão fora do país, supondo que os dois sejam clandestinos. Só que um perde o trabalho, entende? Um sai sem nada, então ele diz, não, fica aí, tá? Só deixa eu respirar, eu fico 17 horas no subsolo. Deixa eu só botar o nariz assim, sentir o cheiro da rua e voltar. Porque quem trabalha 17 horas tem as outras 7 horas para dormir. Não é? É assim, isso em São Paulo. Não é? A nossa pesquisa mostrou, não é, também que há trabalhadores africanos, na mesma região do Brás, do Bom Retiro, que ensacolam produtos que vão para o mercado africano, tá certo? E que trabalham em condições desumanas. Nós sabemos que um trabalhador rural aqui, no Brasil, em São Paulo, a média de corte dele é no mínimo 10 toneladas de cana por dia. Se você vai subindo o Brasil e chega até o Maranhão, isso pode chegar a 17 toneladas por dia, e é burlado. Porque como é que você mede a cana? Né? Não tenho tempo de expor aqui, tem várias formas, todas elas acabam trazendo burla para os trabalhadores. Porque você vai medir, vai mensurar 10 toneladas de cana, você faz com que, tá certo? 12 toneladas viram 9. E o trabalhador reclama, olha, você quer receber as 9 ou não quer? Tem 10 querendo no seu lugar. Não, paga até, ele fala, paga até 8, mas paga logo, entende? E não é só um cenário brasileiro. Eu estou dando exemplos assim só para vocês sentirem o drama mundial. Quando eu fiz a minha pesquisa, os cientistas do trabalho na Inglaterra, eu estudei com um pouco mais de cuidado o caso japonês. O migrante japonês é o dekasegi, né? É o trabalhador que vem. Na origem, o dekasegi não é o imigrante que vai para o Japão. A origem da palavra dekasegi no Japão é o migrante do campo japonês que vai para a cidade. Essa é a origem do dekasegi. Depois o termo se expande, né, e adquire a conotação do que vem de fora. O brasileiro, o imigrante do Brasil, o imigrante do leste europeu, o chinês. Pois bem, eu pude ver no caso japonês que trabalhadores que não têm casa no Japão dormem em cápsulas de vidro. É quase como se fosse uma câmara funerária, só que é de vidro e ele respira. E o Japão já tem em Tóquio hoje, na periferia de Japão, cybercafés que ficam abertos à noite, todo o período noturno, com preços irrisórios, quase gratuitos. Esses cybercafés são refúgio do cyber-refugiado, trabalhador mais pauperizado japonês. Ele vai para o cybercafé e, com isso, ele resolve 2 problemas. Ele tem onde se encontrar e repousar um pouco numa cadeira, e, ao mesmo tempo, ele digita quase graciosamente para encontrar o trabalho que um geógrafo e cientista social de língua inglesa, o Jamie Peck, chamou de trabalho contingente. Ele vai negociar o trabalho dele no dia seguinte. Então, pela internet, ele vai ver que caminhão que ele pode desmontar, que trem ele pode carregar, e aí ele, ao mesmo tempo, como ele não tem onde dormir, ele faz do cyber café o espaço em que ele repousa e contrata o trabalho seguinte. Isto é no Japão. Eu não estou dando exemplos aqui da África, não é? Da periferia da América Latina, dos povos andinos, onde a gente sabe que os níveis de barbarismo frequentemente são maiores. Né? E, veja bem, isto criou uma massa de trabalhadores informalizados. Então, nós vivemos uma era, eu usei uma vez uma síntese para provocar. Na época da informatização, na era maquinal, digital, né? Nós vivemos, na era da informatização, nós vivemos a época da informalização do trabalho. E o que é o trabalho informalizado? Esta luta contra a precariedade, não é, de que se está falando hoje em tantas partes do mundo. Frequentemente você tem trabalho, mas são trabalhos precarizados. Os governos são pressionados pelas empresas ou quebram a legislação normativa do trabalho, não é? Ou as empresas ameaçam, né, sair para os greenfields, para as áreas mais, né, com mais desorganização sindical, com mais isenção de impostos, com maior nível de exploração do trabalho. Não é? Isto cria, digamos assim, um cenário, não é,
muito heterogêneo da classe trabalhadora, muito diferenciado da classe trabalhadora. Mas aonde eu tenho dito isso desde 1995. Tá? Se tem uma coisa que eu adoraria ter errado, era esta. Eu não tenho nenhuma evidência de que errei. Né? O sistema de produção dos nossos dias, a forma pela qual o capital se valoriza, quer utilizando trabalhos de ponta, mais pautados por, digamos assim, um trabalho de tipo imaterial, não diretamente material, as tecnologias de informação e todos aqueles exemplos que eu citei. Quer nos trabalhos, não é, herdeiros ainda de uma prevalência manual, material. Eles compõem a cadeia constitutiva do valor, salvo naqueles segmentos das classes trabalhadoras, onde o nível de organização e resistência é maior, tem havido uma impulsão e uma tendência à desregulamentação dos direitos do trabalho, dos direitos sociais, da seguridade social, que caminha em paralelo com a privatização do serviço público, com a mercadorização da res pública, não é? Com o entendimento de que o trabalho é custo, e custo você tem que reduzir. Vocês lembram que no ano da crise, até o Obama, né, até o Obama ficou nervoso, porque ele o seu governo deu monumentais subsídios para os bancos, e vocês lembram o que alguns desses bancos fizeram com esses subsídios? Aumentaram a remuneração dos seus gestores fraudulentos e fracassados. Entende? Até o Obama, que é o seu representante, ficou nervoso. Assim não dá. Você não pode premiar, tá certo, quem, né, mostrou incompetência no saque do dinheiro internacional, entende? O que eu gostaria de sugerir para vocês, então, para terminar, não é? Quer pela informalização do trabalho, quer pela prevalência de atividades não materiais, mas que são parte da cadeia produtiva. Nós vivemos uma sociedade da marca. Outro dia eu li uma pesquisa que dizia que 70% das crianças com mais de 3 anos sabem identificar o símbolo do McDonald's. A pergunta razoável é a seguinte, então: quem faz aquele símbolo? Os que bolam? Os sociólogos, os psicólogos, os homens publicitários, os homens de marketing, os pesquisadores do mercado, que fazem isso. Estão agregando ou não valor na mercadoria, na medida que nós vivemos uma era da geração do valor através do logos, entende? Nessa nova morfologia do trabalho, então, a forma imaterial do trabalho e da produção, para pegar esta ponta das chamadas tecnologias de informação, quando ocorrem, no meu entender, não levam à extinção da lei do valor, mas acrescentam coágulos de trabalho vivo na lógica da acumulação de capital na sua materialidade, porque muitos dos trabalhos imateriais ou conformam-se com trabalhos materiais, a cadeia produtiva resulta numa matéria, ou mesmo quando não resultam em materialidade, estão participando em algum plano desse processo mais geral, que não é o avanço da ciência em si por si. É o avanço de uma ciência produtiva, não é o que o Habermas chamou, né, de uma cientificização da técnica, mas é uma tecnologização da ciência. É muito importante essa diferença. Não é a cientificização da técnica, é tecnologização da ciência, é o uso instrumental dela, né? Portanto, ao contrário da chamada descompensação do valor, nós somos obrigados a descortinar os novos mecanismos do valor, ou o que um francês chamou da esfera informacional da forma mercadoria, ou seja, então, onde parece que não há trabalho, há um trabalhador ou há uma trabalhadora. Onde ele parece não fazer matéria, ele está, de algum modo, participando do valor. E, frequentemente, né, quando a gente vai ver a sua tendencialidade, ele está sendo desprovido de direitos. Como é que nós chamamos no Brasil o trabalhador que deixou de ser trabalhador e presta serviço? É o PJ. Não é? Ele é uma empresa. E se aquela empresa adoece, o que acontece? Ele é uma empresa de si próprio. Não é? O Marx, com aquela ironia cáustica e aquela lucidez genial que tinha, dizia, ele é um burguês de si próprio ou um proletário de si mesmo? Porque ele é um pouco dos dois. Quando ele vende, se ele dispõe do que o Bourdieu chamava de um capital cultural alto, ele vende alto para a Globo ou para os grandes jornais o seu trabalho. Né? Os jornais, há
meia década atrás, vários dos grandes jornais mudaram todas as relações de trabalho com o seu jornalista. Se você quiser continuar sendo jornalista, o seu salário vai cair, você perde o direito e vai ser um PJ. Quer, quer, não quer, tchau. Entendeu? Isto vale para uma série grande de ramos de atividade. Quer dizer, aquele trabalhador que se tornou um PJ, que se pejotizou, se ele adoece, se ele tem recursos, ele tem um sistema privado de saúde que... E se ele não tem? E não aqueles que estão na ponta, mas os que estão na base. É a lei da selva. De tal modo que, para concluir, o desenho da nova morfologia do trabalho, ou no desenho da nova morfologia do trabalho, ele hoje é mais complexo. É isso que eu gostaria de deixar para vocês como um ponto de reflexão. Ele é mais complexo. No topo da pirâmide social, do trabalho, eu não falo das classes que vivem do trabalho alheio, eu estou falando das classes que vivem do seu trabalho. Não é? Nas classes trabalhadoras, no topo da pirâmide, encontramos trabalhos ultraqualificados que atuam no âmbito informacional digital. Na base, ampliam-se a precarização e o desemprego, ambos estruturais e devastadores. Tá? Bastaria dizer isto, numa sociedade como a Espanha, tá certo? Você tem um nível de 20% oficial, o nível real é muito mais do que isso, 20%, e o desemprego juvenil passa da faixa de 40%. Então, imagine um jovem, entre 16, 17, agora não me lembro, de 25, 26 anos, ele não tem perspectiva de trabalho. No meio, a hibridez, o trabalho que pode desaparecer ou erodir, convertendo-se num novo desempregado ou precarizado, em decorrência das alterações tempo e espaço do mundo produtivo. Desse modo, além das clivagens que nós temos entre trabalhadores estáveis e precários, homens trabalhadores e mulheres trabalhadoras, jovens e idosas, brancos, negros, índios, qualificados e desqualificados, empregados e desempregados, estáveis e precários, nacionais e imigrantes, eu não tratei aqui. O imigrante é um magnífico exemplo da precarização estrutural do trabalho em escala global. O imigrante é o primeiro contingente de trabalhadores que sofre a penúria quando a coisa bate. Então, os decassegues brasileiros estão voltando do Japão, né? As xenofobias, as ações xenofóbicas se intensificam na Europa. Né? Tudo isso compõe esse quadro. Eu vou terminar lendo um pequeno trecho de um manifesto de um movimento que eu conheci na pesquisa que venho fazendo em Portugal no ano passado, e no seminário que eu estive lá esse ano. Quando eu lia essa minha comunicação, na rua estavam tendo uma manifestação de 200 mil trabalhadores precarizados. E esse texto essa pesquisa eu tinha realizado quando estive no ano passado em Portugal. É um manifesto de um movimento chamado, olha que interessante que chama-se o movimento. Então aqui fica pelo simbolismo e com isso acho que dentro do tempo que programamos eu estou terminando, né, nos 45 minutos. Né? O movimento chama-se Precários, com arroba, Precários as Inflexíveis, né? Aspas, dizem eles, somos precários no emprego e na vida. Trabalhamos sem contrato ou com contratos a prazos muito curtos. Trabalho temporário, incerto e sem garantias. Somos operadores de call center, estagiários, desempregados, trabalhadores a recibos verdes, imigrantes, intermitentes, estudantes trabalhadores. Não entramos nas estatísticas. Apesar de sermos cada vez mais e mais precários, os governos escondem esse mundo. Vivemos de biscates e trabalhos temporários. Dificilmente podemos pagar uma renda de casa. Não temos férias, não podemos engravidar nem ficar doentes. Direito à greve, nem por sombras. Olha como isso aqui vai bater em vocês, hein? Tá? Direito à greve, eles não têm. Os estratos mais organizados têm, né? Nem por sombras. Né? Flex segurança. O flex é para nós. A segurança é só pensada para os patrões. Quer dizer, bateu ali no coração, né? Esta modernização mentirosa é pensada e feita de mãos dadas entre empresários e governo. Estamos nas sombras, mas não calados. Não deixaremos de lutar ao lado de quem trabalha em Portugal ou longe daqui por direitos fundamentais. Essa luta não é só de números entre sindicatos e governos, é a luta de trabalhadores e pessoas como nós. Coisas que os números ignorarão sempre.
Nós não cabemos nesses números. Não deixaremos de esquecer as condições a que nos remetem. E com a mesma força com que nos atacam, os patrões respondemos e reinventamos a luta. Assim, somos muito mais do que eles. Precários, com arroba, né? Precários, precárias, sim, mas inflexíveis. É emblemático, né? É esse o cenário que eu queria mostrar para vocês. É isso que eu entendo como sendo a nova morfologia do trabalho. É esse o mundo multifacetado do trabalho que vocês, como juízes e como juízes, vão ter que se defrontar. E se eu pudesse terminar com uma provocação crítica, não é? Quando vocês se defrontarem com essas situações, o processo pode ser frio, o papel pode estar amassado, até amarelado, né? Agora, a realidade que pulula ali está aqui. Esse é o chão social dela. É isso que eu queria deixar para vocês, né, num diálogo que há anos, né, a gente vem fazendo com o direito do trabalho, o juiz do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, as forças sociais que, em última instância, né, devem olhar para a sociedade do ponto de vista do trabalho. Obrigado. Professor Ricardo Antunes, o mais novo aqui sou eu, que tenho um pouco mais de um ano aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Eu penso também que nós, juízes do trabalho, se não quisermos ser também liofilizados, teremos que cuidar para refletir sempre sobre os verdadeiros conflitos que estão no processo de acumulação e reprodução do capital. Teremos sempre que ouvir o professor Ricardo Antunes. Obrigado. Eu passo a palavra, como combinado, ao professor Márcio Pockmann. Obrigado. Olá a todos. Um abraço aí, fraterno aos juízes, participantes desse 10º curso de formação inicial. Nossos agradecimentos à organização desse curso, pelo convite, pela oportunidade, sob a coordenação do ministro Augusto. Dizer mais uma vez da satisfação em poder compartilhar deste curso aqui com o professor Ricardo Antunes, a quem tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, pela competência, pela disciplina com que conduz as suas pesquisas e contribui enormemente na formação de quadros. Certamente, ele falou aqui os 45 minutos, acho que teve até uma prorrogação. Apenas para antecipar que o segundo tempo não será melhor que o primeiro. Então, tá certo, o primeiro tempo já resolveu a partida. Esse segundo aqui nós vamos conduzir com mais tranquilidade na perspectiva de procurar enfocar pontos que em nenhum momento estão em divergência com a perspectiva apresentada pelo professor Ricardo. Mas, pela minha formação, evidentemente, eu tenho aspectos que eu gostaria de ressaltar, e eu vou dividir a minha exposição sobre o tema morfologia do trabalho e produção em 3 pontos, 3 partes. Uma primeira parte, eu gostaria de enfatizar como nós identificamos, né, a natureza das mudanças na dinâmica econômica. Eu vou começar, evidentemente, chamando a atenção para o fato de que o trabalho ele não muda por si próprio. O trabalho é uma variável dependente. Ele, a nosso modo de ver, está subordinado às contingências, não é? Às determinações de natureza econômica. Então, tanto é verdade que um dos maiores estudiosos, né, e constituidores de uma ordem, de uma perspectiva de analisar o trabalho, que foi Karl Marx, não escreveu um livro O Trabalho, escreveu um livro O Capital. Né? Então, é nessa perspectiva que eu gostaria de tratar, no primeiro momento, para procurar entender o desafio de tratar da morfologia do trabalho e da produção, olhando um pouco da perspectiva de quais são as principais mudanças na natureza econômica, e que isso nos dará a oportunidade, então, na segunda parte da nossa contribuição aqui, falar a respeito, então, dos desafios desse mundo do trabalho que sofre as alterações de natureza econômica. E a terceira parte, então, seria elementos que poderiam constituir, às vezes, novas exigências de políticas
para o trabalho, conforme inicialmente nos solicitado em termos de exposição. Bem, então, para tratar das determinações, né, das mudanças do trabalho, eu quero aqui elencar 3 ordens de alterações do ponto de vista econômico. Né? Nós estamos, nesse início do século XXI, verificando mudanças substanciais na dinâmica econômica mundial e, se quisermos, na forma com que o capitalismo se organiza e cumpre a finalidade pela qual esse modo de produção tem sido predominante nos últimos 250 anos. Em primeiro lugar, nós podemos ressaltar, não é, como uma mudança, um princípio de uma mudança muito importante, é a alteração do centro dinâmico. Né? Alteração do centro dinâmico mundial. Nós estamos cada vez mais observando sinais inequívocos de decadência, ainda relativa, não absoluta, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos exerceram, né, com muita eficácia a hegemonia mundial, especialmente a partir do encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial. No entanto, já desde 1914, os Estados Unidos eram a principal economia do mundo, do ponto de vista da produção, mas isso não estava muito claro frente à disputa com a Alemanha. Né? Nós tivemos o primeiro centro dinâmico do mundo sob a hegemonia capitalista, né, a partir do século XVIII, com a primeira grande revolução industrial, a Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro centro do mundo, do ponto de vista da produção, né, significou, na verdade, a expansão, o surgimento do capitalismo industrial na Inglaterra, um deslocamento da riqueza do mundo que anteriormente estava, até praticamente o final do século XVIII, sob coordenação da China e da Ásia. Os países de grande população eram, até o final do século XVIII, os países que reuniam maior produção em termos quantitativos. Os dados sobre a produção, sobre o produto interno bruto, nesse período, não são muito fidedignos. Né? Há autores que debruçaram e trabalharam nessa perspectiva, mas mostram justamente que a maior parte da produção do mundo estava concentrado na China e na Índia, 2 países com produção importante a partir do algodão, em tecidos, né, papiros, etc. E isso foi sendo rapidamente substituído pela introdução do tear mecânico, pela construção das ferrovias através da inovação do motor a vapor. Né? Então, a Inglaterra se transforma na grande oficina do mundo e o Ocidente passa a responder, então, mais rapidamente pela dinâmica da produção mundial e pela maior parte da produção mundial. A final do século XIX, nós estamos vivendo um segundo momento de uma revolução tecnológica, então aí o surgimento da energia elétrica, o motor a combustão, né, o automóvel. Esse período de mudanças importantes, né, que dá condições, inclusive, de um surgimento de uma nova onda de industrialização para além da Inglaterra, se expressa fundamentalmente no aparecimento de 2 países que se tornam muito dinâmicos, que são os Estados Unidos e a Alemanha. A Inglaterra já está com a tecnologia da primeira revolução industrial, não consegue se modernizar, e esses 2 países vão fazer uma disputa sobre qual deles sucederá a Inglaterra. E isso torna-se ainda mais preciso, tendo em vista que nós vivemos, entre 1873 e 1896, uma grande depressão mundial, concomitante com uma revolução tecnológica. E as 2 grandes guerras mundiais, de 1914, né, e a de 1939, são guerras que, olhando do ponto de vista do prisma econômico, são muito importantes para determinar quais das 2 nações, a Alemanha ou os Estados Unidos, se tornam de fato hegemônicas. Como nós todos sabemos, a Alemanha é derrotada e os Estados Unidos, então, já assumem, no imediato pós-guerra, o centro do mundo, com uma moeda de curso internacional, né, uma construção de um novo padrão monetário, que é o padrão ouro-dólar, que vigora até 1971, substituindo o antigo padrão dólar, padrão ouro, libra esterlina, que é o que vigora
até a Primeira Guerra Mundial, sob hegemonia inglesa. Vão passar as duas grandes guerras sem moeda de curso internacional, uma regionalização do comércio, etc. Então, os Estados Unidos, que assumem essa proeminência a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, vai ver sinais de esgotamento da sua hegemonia, do seu padrão de produção, da sua moeda, porque, na verdade, uma nação hegemônica é uma nação que reúne 3 características fundamentais, que é, em primeiro lugar, não é? A existência de uma moeda de curso internacional, uma moeda com capacidade de realizar 3 funções: unidade de troca, de conta e de reserva de valor. Quer dizer, a moeda é um papel, né, papel pintado, que tem credibilidade ou não tem credibilidade. Como o pessoal que é muito moço nem vai lembrar, mas que até 1994, nós brasileiros, inclusive, nem acreditávamos na nossa moeda, tinham outras moedas, né? Usávamos o dólar, por exemplo, usávamos o FIR, bônus do Tesouro, etc., né? Então, moeda é uma coisa de credibilidade, e a credibilidade do dólar foi muito forte, e ela era uma moeda de curso internacional, né? Quem viaja para o exterior sabe que pode levar a nossa moeda, o real, mas servirá apenas e tão somente como uma lembrança do nosso país, porque dificilmente haverá alguém que queira utilizar a nossa moeda para alguma das 3 funções. Então, essa é uma importante elemento característico de uma nação hegemônica. A segunda característica, não é a existência de forças armadas com capacidade de estabelecer a continuidade da diplomacia pelo uso da força, se necessário. Então, países hegemônicos são países que têm forças armadas muito significativa, e, ao mesmo tempo, um país hegemônico é um país que possui, então, uma capacidade de produção e difusão tecnológica de grande escala, porque, no capitalismo, o principal elemento de dinamicidade termina sendo o processo o progresso tecnológico, em última análise, né? E esses 3 elementos estão em crise nos Estados Unidos, né? Então, há sinais de decadência dos Estados Unidos, isso ficou muito claro na grande crise de 2008, e, simultaneamente, há o esvaziamento dos Estados Unidos é justamente a expansão da Ásia, especialmente da China, mas não exclusivamente a China, né? Então, essa mudança do centro dinâmico está impondo um novo contexto mundial de multipolaridade. A possibilidade, inclusive, de nós não termos um único polo de expansão, que é os Estados Unidos, mas termos outros polos. Os Estados Unidos continuariam sendo importante, a Europa, certamente, a Ásia e talvez um espaço sul-americano, um espaço a ser ocupado pelo Brasil, se nós tivermos condições, evidentemente, de avançarmos mais rapidamente em termos de construção de um novo projeto de desenvolvimento nacional. Então, esse quadro, né, de mudança na natureza da produção, o centro dinâmico passa a ser, então, a Ásia, mas hoje 50% da manufatura do mundo, né, depende dos Estados da China, né? Uma coisa que ninguém imaginava, né? Sabermos hoje que a situação dos Estados Unidos, certo? Se vai melhorar ou vai piorar, depende das decisões do Partido Comunista Chinês. A China tem quase 40% das reservas, a posse das reservas da dívida dos Estados Unidos está na mão dos chineses. Certo? Se os chineses venderem 40% da dívida que detém os Estados Unidos, o dólar desaparece. Mais de 50% da produção de manufatura do mundo está na China. Certo? A China é hoje, né, o que for a Inglaterra no século XVIII, século XIX. É uma grande oficina do mundo. Certo? Parte crescente da produção está se deslocando para lá. Não na China, mas também na periferia da China. Então, isso, evidentemente, é uma mudança substancial na divisão internacional do trabalho. Para onde o trabalho vai ficar? E que tipo de trabalho vai ficar? Há uma disputa em torno da repartição do trabalho. O segundo ponto que é importante, a nosso modo de ver, de ressaltar, em termos das determinações econômicas da nova morfologia do trabalho, está relacionado à conformação de um novo padrão de acumulação de capital. É claro que as crises capitalistas são importantes porque o sistema capitalista, o modo de produção capitalista, ele não é estável, ele é instável pela sua própria natureza, e as crises que ocorrem são momentos
de expressão de que o velho já está praticamente superado, as velhas formas de acumulação estão superadas, estão esgotadas, né? Mas ainda não estão suficientemente em condições de serem substituídas por novas formas de acumulação. Então, a crise é um momento ímpar na trajetória de desenvolvimento capitalista, em que você tem o velho ainda se mantém, ainda existe, e o novo não está plenamente constituído. Isso é uma crise, né? Mas não há dúvida que o padrão anterior de acumulação de capital, o que garantiu a expansão econômica no século XX foi a produção industrial assentada dos bens de consumo durável. Bens de consumo durável são os automóveis, são as casas próprias, né, são a logística, a infraestrutura, as estradas, rodovias. Isso é a constituição fundamental da expansão econômica no capitalismo. E esse setor de bens de produção duráveis, né, está, na verdade, esgotado não pelo reconhecimento que toda a população mundial tem acesso a isso. Na verdade, nós não temos 30% da população do mundo que tem acesso aos bens de consumo durável. Automóvel, não são todos que têm automóvel, não são todos que têm casa própria, decente. Mas está esgotado esse padrão de acumulação por circunstância da sua insustentabilidade ambiental. Esse padrão de produção não é sustentável ambientalmente. Então, estamos diante de uma pressão que deve crescer a cada dia mais em relação a sufocar esse padrão de produção. É necessário encontrar novas fontes energéticas, novas formas de produção que agridem menos o ambiente. E isso é praticamente inexorável na medida que cresce a conscientização da população, a pressão, inclusive, de instituições, com o objetivo de taxar, tributar formas de produção que são fortemente degradantes do ponto de vista ambiental. Como será esse novo padrão? Não está claro. Mas há uma consciência de que o anterior é insustentável, né? E nós podemos observar uma pressão muito grande do ponto de vista da inovação tecnológica para mudar as formas de produção. Singapura, que era um centro importante associado à manufatura, fez uma mudança radical e hoje se especializa na produção de tecnologias de novas energias. Há, nesse sentido, a reorganização de países olhando justamente essa outra perspectiva de construção de um outro padrão de acumulação. Ademais da insustentabilidade ambiental, nós estamos diante da ausência de uma forma de financiamento de longo prazo. O capitalismo pressupõe de financiamento. Quem financia o médio e longo prazo? Porque entre as decisões de investir do empresário e o resultado do investimento, dizia Keynes, não é? É praticamente uma cambalhota no escuro. Porque é um diálogo com o futuro, não é? Quando algum empresário que tem dinheiro decide investir, decide tirar o dinheiro do banco e tomar um investimento, né, e construir uma nova unidade de produção, né? Então ele, na verdade, tira a liquidez do seu dinheiro e o estabelece na forma de tijolos, de equipamentos, de salários de trabalhadores. Isso é uma decisão, uma conversa daqui a 6, 1 ano, 2 anos, em que ele poderá, talvez, ter de volta parte, ou a totalidade, ou mais, do que ele aplicou. Mas isso é um ambiente de pouca governabilidade, porque ele não sabe se no próximo ano, nos outros 2 anos, haverá crescimento econômico. Pode haver decréscimo da economia, pode haver uma recessão. E, evidentemente, se ele investiu, não vai ter condições de obter retorno daquilo que ele imaginava ter. Segundo, ele não sabe se as taxas de juros poderão subir, ser muito mais alta e garantir àqueles que aplicaram dinheiro no banco um ganho superior àqueles que aplicaram na produção. Ele nem sabe se daqui 2, 3 anos vai haver energia para mover as suas máquinas, seus equipamentos. Então, é um momento de grande indecisão, o investimento, né? E, portanto, o financiamento é o elemento-chave de sustentação desse investimento. E nós estamos sem um padrão de financiamento de longo prazo, porque aquela forma de financiamento que nós tínhamos desaparece com a crise dos derivativos em 2008. Tanto é que os países que saíram mais rapidamente da crise, ou nem viveram a crise na sua profundidade, como foi a China, a Índia, né, ou até mesmo o Brasil, eram países que tinham bancos públicos de investimento de longo prazo.
O papel do BNDES no Brasil foi absolutamente fundamental, assim como da Caixa Econômica do Banco do Brasil, para sustentar o esvaziamento, a saída dos bancos privados. Mas os Estados Unidos e a Europa, né, jogaram fora todo o seu sistema de financiamento público, em nome da privatização e das políticas de traço neoliberal. E o outro item importante, então, que conforma a perspectiva de um outro padrão de acumulação, depende, então, da sustentabilidade e da inovação tecnológica e de outro do financiamento. E, por fim, o terceiro elemento que caracteriza, então, essa mudança na dinâmica econômica está relacionado à necessidade, ao encaminhamento da constituição de um outro modelo de regulação pública. A regulação da competição capitalista. A regulação do trabalho, se quisermos, né? O fracasso neoliberal, né, em ter apostado na desregulamentação ficou claro. Ficou claro quando havia, né, toda uma construção, a partir do final dos anos 70, indicando a superioridade do setor privado, né, das forças de mercado, e da incapacidade do envelhecimento, da improdutividade do setor público, do Estado, da incompetência do Estado, não é? do elevado custo de operação do Estado. O mais viável seria justamente o setor privado, o mais competente. Não é? Bem, a crise de 2008 deixou claro, não é, que o incompetente é o setor privado, que o irresponsável é o setor privado. Ninguém imaginava que aquilo que era modelo de gestão pública, modelo de gestão que era as grandes empresas em escala mundial, né, que, por exemplo, uma empresa como a General Motors, uma das maiores empresas do mundo, estivesse de joelhos na frente do Tesouro norte-americano pedindo alguma para permitir que aquela grande empresa tivesse continuidade e não quebrasse. Ninguém imaginaria, não é, que o Wall Street, identificado como a meca do capitalismo, demonstrasse tanta ignorância do ponto de vista do conhecimento da realidade. Das empresas de consultoria, que eram aquelas que diziam se o país fazia certo ou fazia errado, né? As empresas de consultoria de rating, que definiriam se o país estava num grau superior ou grau inferior, eram as grandes empresas que manipularam, que maquiaram contabilidades. Como agora aqui no Brasil, né, a quebra do Pan-Americano, certo? As duas principais consultorias internacionais que operam no Brasil maquiaram, certo, a contabilidade daquele banco. E isso foi feito em grandes empresas norte-americanas que maquiaram o orçamento, a contabilidade das empresas privadas. Tá certo? E o que nós observamos? Observamos, novamente, a volta, a defesa do Estado, né, numa prática de socialismo dos ricos. Porque se dizia até 2008 que não se podia gastar nas áreas sociais, tinha que ser responsável do ponto de vista das finanças equilibradas, não se pode gastar mais porque determinados pressupostos, porque se gastar demais vai ter inflação, vai ter isso, vai ter aquilo, então não pode, falta dinheiro para a área social, mas a economia não sustenta. Na crise de 2008 não faltou dinheiro para alimentar os bancos e as grandes empresas. E isso gerou enormes déficits. E nenhum economista, nenhuma consultoria que dizia o contrário, que não podia, teve a coerência de dizer, olha, nós erramos. Não. Esse filme, Inside Job, né, recomendo os senhores darem uma olhada, que mostra um pouquinho esse mundo, né, essa grande sombra que cobriu as teorias, a ciência econômica em especial, né, que faz uma denúncia justamente na incapacidade dessas grandes empresas do setor privado ser, de fato, a expressão do competitivo. E o que nós temos hoje, na verdade, é praticamente o fim daquilo que era a base do capitalismo, a livre competição. Não há mais livre competição. Pelo contrário, há um processo de ultramonopolização. Em qualquer setor de atividade que os senhores vão analisar, ou podem analisar, vocês vão verificar lá que existe não mais do que 5 ou 6 grandes empresas dominando o setor de atividade econômica. Alguém vai dizer, mas e as pequenas empresas? Sim, nós temos milhares, a proliferação de pequenas empresas, mas elas não são determinantes na competição. Qualquer setor, se é automobilístico, o setor
de commodities é meia dúzia de grandes empresas. E essas grandes empresas constituem no mundo não mais do que 500 corporações. 500 corporações que já são responsáveis por 47% do produto interno bruto do mundo. Essas 500 corporações têm um faturamento que fazem delas, hoje, uma situação inimaginável. Nós aprendemos com a formação dos Estados nacionais dentro do sistema capitalista, não é? Que nos Estados nacionais, não é? Os Estados nacionais tinham empresas. A nossa realidade já é outra. Hoje são as empresas que têm países. Porque essas grandes empresas têm um faturamento superior ao PIB de países e transformam os presidentes da República em verdadeiros caixeiros viajantes. Ou alguém acha que a visita do presidente dos Estados Unidos aqui foi uma visita meramente diplomática? Se ele não trouxe uma pasta com mais de 1.000 empresários que vieram aqui no Brasil. A Petrobras tem um faturamento superior ao PIB da Argentina. Será que o Brasil tem a Petrobras ou é a Petrobras que tem o Brasil? As 3 maiores corporações do mundo têm um faturamento superior ao PIB do Brasil, que é o 7º do mundo. Esse é um processo de ultramonopolização do capital. E pela crise de 2008 ficou claro que há uma junção do Estado, do fundo público, com essas grandes corporações. E isso está impondo uma transformação absurda da regulação passada. Nós estamos diante, por exemplo, na questão do trabalho. Aqui no Brasil, as 400 maiores empresas investem na formação dos seus trabalhadores, na forma de universidades corporativas, que é o que elas têm. É necessário hoje a formação para o trabalho ao longo da vida, até vou falar isso um pouco mais adiante, mas essas grandes corporações aqui no Brasil, através das suas universidades corporativas, já comprometem um recurso que equivale a 20% de todo o recurso que o Brasil gasta com educação. Um quinto do recurso que o Brasil gasta em educação já é a soma que somente 400 grandes empresas aplicam na formação dos seus trabalhadores. A Petrobras, né, que é uma excelente empresa e com bons investimentos nos seus trabalhadores, ela compromete 400 milhões de reais na formação dos seus trabalhadores por ano. O Brasil tem um programa de formação de trabalhadores. O Ministério do Trabalho conduz um programa de formação para o trabalho, para todos os brasileiros, todos os trabalhadores. O fundo utilizado, que é o Fundo de Recursos dos Trabalhadores, é o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, esse recurso, que é gasto na formação de trabalhadores no Brasil, representa 120 milhões. Só a Petrobras gasta 400. Nos Estados Unidos, as universidades corporativas já são em maior número do que a totalidade das universidades norte-americanas. Ou seja, nós estamos assistindo um quadro de que, algum tempo mais, as nossas universidades públicas e privadas vão ter um papel residual. Porque essas grandes corporações é que vão formar para o trabalho os seus trabalhadores. E avançam cada vez mais sob o orçamento público, sob o fundo público. Então, não há dúvida, um esgotamento do padrão regulatório que veio do encerramento da Segunda Guerra Mundial, que era a Assembleia Geral das Nações Unidas. As Nações Unidas decidiam a regulação do mundo. As Nações Unidas hoje perderam qualquer eficácia. Tá certo? É uma burocracia inaceitável do ponto de vista do custo e ineficiente do ponto de vista das suas opções. Vejamos agora o conflito árabe. A ONU foi incapaz de abrir um diálogo. O secretário-geral das Nações Unidas não foi lá conversar. Não, mandou o quê? As forças armadas de alguns países invadir. Ora, isso é uma demonstração, não é, inconteste, da debilidade de uma nação, uma assembleia de diálogo, de concertação. Nós tivemos a maior crise do capitalismo do século XX, em 2008, e a ONU foi incapaz de chamar uma reunião dos países para ver como regularia a crise, como enfrentaria a crise. Quem fez isso foi o G20. O G20 não são as Nações Unidas. Não tem essa carta constitucional para operar dessa magnitude. Então, estamos diante de uma situação muito complexa, porque isso rebate diretamente sobre o que nós chamamos de democracia, sobre o regime político, porque a situação que assistimos hoje, frente à pressão das grandes corporações privadas, é que
se parece como aquela pequena cidade de 5.000 habitantes que, de repente, se instala uma grande siderurgia que vai contratar 3.000 trabalhadores, vai gerar um faturamento, que parte vai ser tributado, até vai melhorar um pouco o orçamento da prefeitura, mas, ao fim e ao cabo, vamos saber o seguinte, quem é que manda naquela pequena cidade? É o prefeito democraticamente eleito ou o presidente daquela grande siderurgia? Isso é um pouco a questão do mundo hoje. Então, esses elementos, na verdade, vão mudando muito rapidamente, né, a dinâmica econômica mundial. E essa mudança na dinâmica econômica mundial rebate sobre o trabalho, não há dúvida. Em primeiro lugar, de que forma? Né? Rebate na geração de um grande excedente de mão de obra. Geração de mão de obra sobrante. Especialmente aquela mão de obra que não era sobrante, pois por força, especialmente nos países ricos, desenvolvidos, por força do Estado social. O welfare state, as políticas sociais, o Estado social que avança, especialmente nos países envolvidos, no segundo pós-guerra, foi uma construção, uma invenção política com o objetivo de retirar pessoas do mercado de trabalho. Porque, frente ao desemprego, né, frente à oferta e demanda de mão de obra, o que você pode fazer? De um lado, expandir a economia para gerar mais empregos. De outro, você reduzir o número de pessoas que estão no mercado de trabalho somente necessitando do seu trabalho para sobreviver. O que o Estado de Bem-Estar Social? Ele vai criar condições de vida sem precisar ir ao mercado de trabalho. É um processo de desmercantilização do trabalho. Como assim? Sim. O fundo público, as políticas sociais, o Estado de Bem-Estar Social define que antes dos 15, dos 16 anos de idade, não pode mais trabalhar. O que nós tínhamos até o período anterior à guerra, ou até anterior a alguns outros países, era que gente com 5, 6 anos de idade trabalhavam. A experiência, o exemplo que o senhor Ricardo nos trouxe de Manchester, não é? Eram crianças que dormiam no próprio local de trabalho, com 5, 6 anos de idade estavam trabalhando. Então, há uma proibição do trabalho do menor. Mas, evidentemente, que a lei por si só não é suficiente, porque se não houver condições de que a criança viver sem ir a trabalho, se não tiver fundo público para financiar a família a manter a criança fora do trabalho, ela vai trabalhar. Então, o que nós vamos ter? Uma série de políticas de transferência de renda para as famílias de baixa renda para poder manter os filhos fora do trabalho e vinculado, evidentemente, à escola. E a escola é uma outra invenção do Estado de Bem-Estar Social, uma escola pública, republicana para todos. Isso depende de fundo público. A possibilidade da pessoa viver depois de alguns anos, 30 anos de trabalho, ficar inativo, viver sem ir ao mercado de trabalho, ou aposentado, é outra invenção, que é para tirar as pessoas idosas do mercado de trabalho. Ou seja, as políticas para a criança e adolescente tiraram as crianças do mercado de trabalho. Reduziu a oferta de mão de obra. Políticas para idosos retiraram as pessoas mais velhas do mercado de trabalho. Porque também, até 1883, não havia experiências de aposentadoria e pensão. As pessoas trabalhavam até morrer. É com o Bismarck, por exemplo, que se inventa um fundo público, através de contribuições compulsórias dos trabalhadores, para financiar um fundo que vai permitir às pessoas, depois de terem trabalhado um determinado período, viver sem ir ao mercado de trabalho. E assim sucessivamente, uma série de políticas foram sendo constituídas pela luta dos trabalhadores, né, pelas instituições de representação de interesses, com o objetivo de tirar as pessoas do mercado de trabalho. Então foram tiradas crianças, doentes, adolescentes, idosos e assim por diante. Até a pessoa que não tinha trabalho tinha um seguro para viver sem ir ao mercado de trabalho. É pela primeira vez na história do capitalismo que pessoas que não têm posse, não têm patrimônio, poderão viver sem ir ao mercado de trabalho. Isso é uma construção. E as políticas neoliberais tiveram por papel desconstruir isso, gerar mais excedente, reduzir direitos, reduzir o seguro-desemprego, o valor do benefício e assim por diante. O que nós tivemos, portanto, foi o quê? Um aumento do excedente de mão de obra nos países ricos. E, ao mesmo tempo, tivemos, né, com a desconstrução da experiência do socialismo real, com o fim da União Soviética, com as mudanças nas experiências do socialismo real, a partir dos anos 90, o que nós tivemos? Nós tivemos a inserção na lógica mercantil de 1,7 bilhões de trabalhadores que entraram na órbita da produção global, que é basicamente a presença de trabalhadores oriundos da experiência soviética ou da experiência chinesa e mesmo indiana. Ou seja, nós tivemos a entrada desse quase 2 bilhões de novos trabalhadores disponíveis ao trabalho.
Então, isso deu condições a avançar, né, uma produção em maior escala, a menor custo. Um deslocamento da produção dos países industrializados para países não industrializados. Uma simplificação de tarefas, né? Há um livro de uma jornalista, Napoleone, que é Economia Bandida, que ela mostra, na verdade, a destruição do socialismo real, a experiência da União Soviética, e o avanço da máfia chinesa na transformação das mulheres da ex-União Soviética em prostitutas, né, as máfias de prostituição, de venda de corpo, enfim, justamente numa onda de um avanço desse excedente de mão de obra no mundo. Outra consequência das mudanças na dinâmica da economia mundial dizem respeito a uma transição do trabalho material para o trabalho imaterial. O que nós queremos dizer, basicamente, é que a forma de organização do trabalho dá origem a uma outra classe trabalhadora, né, com propriedade, o professor Ricardo chamou de infoproletários, né, mas são, na verdade, uma parcela crescente da mão de obra que não está mais associada e sustentada pelas formas de organização do trabalho pretérito. Sobre o trabalho na agricultura, na indústria, na construção civil, né, esse trabalho material, por que é o trabalho material? É aquele cujo resultado do esforço físico e mental do homem, não é, produz uma mercadoria, um bem, algo palpável, concreto, tangível, né, um automóvel, uma vestimenta, um pé de alface. Bem, o trabalho imaterial é que o esforço físico e mental não resulta em algo concreto, palpável. Há uma imaterialidade nesse trabalho, não há uma concretude desse trabalho. É o trabalho nos serviços, no setor terciário. O que nós estamos fazendo aqui, o senhor Ricardo e eu, de certa maneira, o que é? Estamos trabalhando, é um trabalho imaterial, isso não poderá ser pesado, apalpado. Esse trabalho é de natureza muito diferente. 70% das vagas abertas no Brasil já são vagas vinculadas ao serviço, ao setor terciário. Nos países capitalistas avançados, chega a 90% das vagas abertas no setor de serviço terciário. E são, evidentemente, atividades muito diferentes entre si. Atividades mais precárias, mais simplificadas, atividades mais enriquecidas, não é? Então há uma pluralidade. E esse trabalho imaterial ele pode ser realizado em qualquer lugar, porque pela presença do computador, da internet, do iPod, do telefone celular, etc., ele permite ser realizado em qualquer lugar. O trabalho material, por exemplo, numa linha de montagem automóvel, ele precisava de uma fábrica, de um local específico. Não dava para esse trabalhador, quando fosse para casa, levar esse trabalho para casa. Ele só é considerado trabalhador quando ele está no local de trabalho. O direito do trabalho foi erigido apenas quando você está no local de trabalho. A jornada de trabalho ela é regulamentada a partir de quando eu saio de casa? Não. A jornada de trabalho começa quando eu entro no local da fábrica, bato o cartão ou o registro, e se encerra quando eu saio do local de trabalho. Não é todo trabalho que é identificado como trabalho a ser regulado. O trabalho em casa, que eu faço na minha casa, lavando um prato, uma roupa, não é trabalho. Não é passível de ser contribuído para a Previdência Social. Se eu sofrer algum acidente, quebrou um prato, machuquei minha mão, não é acidente de trabalho. Mas esse mesmo trabalho realizado na casa dos senhores é passível de servir de contribuição à Previdência. É passível de identificado em algum acidente de trabalho. Então não é qualquer trabalho, é alguns trabalhos. Trabalhos que realizados em determinados locais. Os sindicatos não representam as pessoas em qualquer lugar, somente quando estão no local apropriado, determinado, numa fábrica, num estabelecimento, num canteiro de obra, numa fazenda. Pois pela presença das novas tecnologias de informação, esse trabalho terciário, o trabalho de serviços, pode ser realizado cada vez mais em qualquer lugar. Eu não preciso estar dentro da fábrica para fazer o trabalho de serviço terciarizado, né? Eu posso fazer em qualquer lugar, inclusive na minha casa. O que está ocorrendo é que esse trabalho que é extenso para além das jornadas oficiais, para além do local determinado, ele não é regulado. Não há direito sobre ele. Direito público. E há um processo profundo de alienação. Né? Os trabalhadores, os sindicatos não estão percebendo essa profunda exploração desse trabalho. As universidades, as pesquisas não estão sendo capazes de demonstrar isso. Então há um processo enorme de alienação. É impressionante como, inclusive, pessoas ficam felizes quando ganham um telefone celular corporativo.
Agora eu sou importante, tem um telefone da minha empresa. Sim, ele não sabe que ele vai trabalhar mais com aquele telefone, porque vão lhe ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Ele vai levar para casa o computador que ele ganhou, inclusive, para trabalhar em casa. Como não temos pesquisa nessa área, ou são poucas as pesquisas, né, nós não sabemos o quanto se está se trabalhando para além do local de trabalho. Porque agora é possível levar o trabalho para casa, e, portanto, as pessoas estão trabalhando no sábado, no domingo. Uma pesquisa feita na Inglaterra com trabalhadores de serviços mostrou que os descansos semanal, aquela coisa de não trabalhar sábado e domingo, as 48 horas de descanso, está deixando de existir. Porque o trabalhador não chega mais em sexta-feira em casa e desconecta do trabalho. Ele começa a desconectar do trabalho, segundo essa pesquisa demonstrou, apenas na tarde de sábado. E no início da tarde de domingo, ele já começa de novo a entrar na internet para ver se tem alguma mensagem cobrando alguma coisa e se preparando para o dia seguinte. É uma extensão do trabalho. Todos estão trabalhando muito mais. Estão conectados com o trabalho. Quase que 24 horas por dia. Isso não é percebido. Há um processo de alienação. Os sindicatos deixaram de ser portadores do futuro. Estão olhando o passado. Estamos diante de uma outra classe trabalhadora. Portanto, essa é uma realidade que deriva justamente das mudanças que estamos assistindo na dinâmica econômica mundial. Quais seriam as novas exigências do ponto de vista de política do trabalho? Bom, de acordo com o diagnóstico apresentado anteriormente, diríamos que são de 3 ordens a política do trabalho para esse contexto novo. A primeira, obviamente, diz respeito a ações cada vez maiores com o objetivo de reduzir esse excedente de mão de obra. Com um grande excedente de mão de obra, o direito do trabalho se torna ineficiente. O papel dos sindicatos perde importância, porque você tem, para cada uma vaga, você tem 10 pessoas disponíveis. Olhando do ponto de vista mundial, podemos ter alguma realidade, como é o nosso caso, que estamos vendo um momento até de escassez de mão de obra qualificada, mas esse é um momento, é uma experiência de um país, não podemos generalizar. O que precisa para ser feito com o objetivo de redução da oferta de mão de obra? Esse excedente mundial. Só há condições de reduzir o excedente de mão de obra se houver ampliação do fundo público. Portanto, significa dizer aumento na tributação. É possível aumentar a tributação, né, sobre as novas formas de riqueza que não são tributadas. Aqui no Brasil, até muitos dizem que a gente paga muito impostos, né? O que é uma inverdade, se nós olharmos quem paga os impostos. É verdade, certamente, que quem paga muito imposto são os pobres. Nós praticamente não pagamos impostos. Quase nada. Quase nada. Quem ganha 30 salários mínimos no Brasil não compromete 20% de sua renda com impostos. Quem ganha 2 salários mínimos no Brasil compromete 50% do que ganha em impostos. Nós temos uma estrutura tributária regressiva. São impostos que atuam sobre os pobres, são impostos indiretos. Nós não temos impostos sobre heranças, não temos impostos sobre grandes fortunas. Qualquer país de imposto de renda sério, a alíquota varia de 5% a 50%. A nossa alíquota máxima é quanto? E nós aqui somos beneficiados a alguma coisa inimaginável. Tá certo? Porque agora, já não declararam, vão declarar, tem que declarar até abril, não é isso? Nós vamos utilizar uma série de artifícios para não pagar impostos. Como, por exemplo, descontar gastos com saúde privada, gastos com educação privada, gastos com assistência privada, até gastos com empregada doméstica nós podemos descontar no imposto de renda brasileiro. O que é uma vergonha. Qualquer país sério não tem empregada doméstica. Aqui no Brasil há um reconhecimento e até pode descontar salário pago ao emprego doméstico. Ainda que no Brasil somente 30% dos trabalhadores domésticos têm carteira assinada. Só no país chamado Brasil é que se financia com recurso público a educação privada, a saúde privada, a assistência privada. Nenhum país sério faz isso. É uma decisão privada, portanto, cabe a quem escolheu a iniciativa privada financiar, e não financiamento público. Não tem recurso de direito para a educação, não tem pública, não tem recurso de direito para a saúde pública, mas tem recurso para a saúde privada. Em 2007, o Brasil gastou 12,7 bilhões de reais no financiamento da saúde privada, subsidiando gastos de quem declara imposto de renda.
E nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, a despeito das suas deficiências. Os Estados Unidos têm um sistema de saúde pior que o brasileiro. Como assim? O sistema de saúde norte-americano custa 18% do PIB. O nosso custa 4%. O sistema de saúde dos Estados Unidos custa 18% do PIB e deixa 45 milhões de norte-americanos de fora. O nosso sistema de saúde público atende 120 milhões de brasileiros. E os ricos que não vão no sistema de saúde público só vão quando tem alguma doença ou alguma cirurgia sofisticada que é o SUS que faz. Nós, o IPEA, fez uma pesquisa representativa da população brasileira e mostrou o seguinte: quem usa o SUS defende o SUS, valoriza o SUS. Quem critica o SUS são aqueles que não usam. Certo? Então, é uma coisa estranhíssima o fato de nós termos um sistema regressivo. E eu estou dizendo que é fundamental aumentar o tributo sobre quem não paga, que são os ricos no Brasil. Certo? Mais do que isso, sobre as novas formas de riqueza, o trabalho imaterial, que não é tributado. Há a possibilidade de avançar a tributação sobre os que detêm propriedade, detêm riqueza e aliviar dos mais pobres. É absurdo que o sistema de contratação no Brasil, como é o caso da CLT, tenha que financiar a educação, tenha que financiar a reforma agrária, tenha que financiar a formação dos empresários. Vocês sabem, toda vez que um empregador contrata um trabalhador, ele transfere uma parte da contratação, do custo de contratação, para o MEC. O salário de educação que financia a educação dos estados é feito através da CLT. O INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tem uma parte do seu orçamento formado por aqueles que contratam trabalhadores. O Sistema S é outra forma de financiamento. Estranho financiar contratando trabalhador. Outras formas de financiamento para isso. Por que tem que ser na forma de quem vai contratar? O que faz com que a pequena empresa, quem contrata trabalhadores, tem que pagar mais relativamente a alguma grande empresa que contrata menos. Aumentar a tributação é fundamental e ela é necessária para viabilizar o enfrentamento do excedente de mão de obra. De que forma? Em primeiro lugar, nessa nova quadratura do trabalho, em que o conhecimento é importante, em que a expectativa de vida aumenta brutalmente, nós estamos próximos a chegar daqui a 2, 3 décadas a expectativa de vida de 80, 90, 100 anos de idade. Uma sociedade que se vai viver mais, uma sociedade que o conhecimento é cada vez mais estratégico, não há razão para alguém começar a trabalhar antes dos 25 anos de idade. Não há razão alguma para alguém começar antes dos 25 anos de idade. A universidade, a graduação, né, que algumas décadas atrás era o teto, né, o máximo 5, 10% da população chegaria a ter a graduação, porque seriam aqueles que iam ocupar os principais postos do setor privado, ou iriam fazer os concursos públicos. Quem é que faz os concursos públicos? São os pobres? Imagina. De cada 10 crianças que iniciam o primeiro ano do ensino fundamental, apenas uma chega à universidade no Brasil. Nós temos menos de 14% da população de 18 a 24 anos no ensino superior. Enquanto nos países envolvidos chega a 70%. Então, o que eu quero chamar a atenção é que não há razão alguma, porque os filhos dos ricos no Brasil não começam a trabalhar antes de ter completado a universidade, quanto não a pós-graduação. Somente os filhos dos pobres estão condenados a começar cedo. E ao começar cedo vão pegar os piores empregos, as piores remunerações. Muitos filhos dos pobres se animam a estudar e trabalhar. Nós não temos estudantes que trabalham, nós temos trabalhadores que estudam. Para estudar precisa trabalhar. E quem trabalha em estudo, salvo exceções, de maneira geral, vai ter uma péssima formação. Porque é humanamente impossível alguém passar trabalhando 8 horas por dia, gastar mais 2 a 4 horas de deslocamento, trabalho para casa, casa, trabalho, e ainda frequentar mais 4 horas de escola. Quando ele vai estudar? Ele não vai estudar. Ele não vai ler um livro. Isso não é formação. Ensino não é fábrica de salsicha. E parece que nós estamos especializando o país em fábrica de salsicha. Então, quais são as condições necessárias para fazer com que as pessoas cheguem mais tardiamente no mercado de trabalho? Que todos tenham condições de estudar. Por que o jovem não estuda?
Bom, não estuda porque não tem dinheiro. Ele precisa trabalhar para ajudar em casa ou para a sua própria sobrevivência. Por que um estudante, eu vou falar da minha situação, né? Eu estudei na graduação, tive bolsa, tá certo? Estudei fora do Brasil, tive bolsa. Nunca ninguém me disse que isso era uma política assistencial. Está ganhando uma bolsa para estudar. Mas no Brasil temos um enorme preconceito quando tem um programa chamado Bolsa Família, que é um recurso para os filhos dos pobres poderem estudar. Portanto, é necessário ter condições que permitam às pessoas chegar mais tardiamente no mercado de trabalho. Se esse país é para ser república, república significa direito igual para todo mundo. Isso não existe no Brasil. Porque não há condições suficientes para todos estudarem, não há escolas, o ensino médio tem problemas e, sobretudo, o ensino superior. Se não há razão para entrar depois dos 25 anos, não há razão para nós acabarmos o estudo a partir da universidade, ou quando se ingressa no mundo do trabalho. Porque a trajetória da sociedade passada era que quem estudavam eram as crianças, adolescentes e alguns jovens. Depois que entra a vida adulta, não abre mais um livro, a não ser um romance, uma revistinha semanal, um jornalzinho, ninguém mais lê nada, ninguém mais estuda nada. A não ser professor, pesquisador, certamente vocês, juízes, precisam estudar. Mas a regra não é essa. Nessa nova sociedade, nesse mundo do trabalho, é necessário estudar a vida toda. Como viabilizar uma escola para a vida toda? Porque a sociedade do conhecimento informacional, seja qual for o nome, é uma sociedade extremamente complexa. É difícil conviver com tantas complexidades. E a segunda política que me parece necessário é a ampliação do direito do trabalho. O direito do trabalho que nós temos hoje é um direito de trabalho para o trabalho material. Não é um direito do trabalho imaterial. Ele não regula o trabalho fora do local de trabalho. Não regula a jornada. Com o computador, com o celular, eu trabalho em qualquer lugar fora, sem nenhum controle. Há uma competição, né, espúria entre os trabalhadores no trabalho imaterial. É fundamental, portanto, que a instituição direito do trabalho avance para além da materialidade do trabalho, sob o risco de avançar o quê? A maior exploração, a precarização, o maior fosso que separará os ricos dos pobres. E o terceiro ponto, para nós termos um pouco de debate aqui ainda, diz respeito à necessidade de construção de novas instituições, de novas representações do mundo do trabalho. As representações que nós temos hoje não são coetâneas, contemporâneas desse novo mundo do trabalho. Da mesma forma que nós tivemos a passagem ali no século XIX para o século XX, não é, de uma organização da atividade econômica em pequenas unidades para grandes escalas de produção, e que aí predominavam os sindicatos de ofício, e os sindicatos de ofício não conseguiam representar esses novos trabalhadores na grande empresa, foi necessário surgir o sindicato, o novo sindicalismo, como Hobsbawm definiu, ou sindicatos gerais, que representavam todo mundo, e não apenas quem tinha qualificação, quem estava melhor inserido nos empregos, que eram os trabalhadores de ofício. Da mesma forma, hoje nós precisamos disso. A estrutura de representação que nós temos no Brasil, e olhando de forma geral no capitalismo, são inadequadas para esse mundo do trabalho novo. Então, são grandes desafios do ponto de vista de política pública. E o que, para terminar, a meu modo de ver, é a grande chave, é saber se nós temos condições de fazer essas operações, né? Ampliação do fundo público para retirar as pessoas do mercado de trabalho, para reduzir o tamanho da oferta de mão de obra. 2, se nós temos força, condições de avançar o direito do trabalho. Isso nós temos, de fato, condições de novas instituições. Isso, obviamente, depende de muitas coisas, entre elas da mobilização, entre elas da conscientização sobre as mudanças. Porque frente a um quadro de enorme alienação, frente a um quadro, né, de incapacidade de conhecer a realidade, porque nós somos todos produtos de uma formação de especialistas, todo mundo é especialista em alguma coisa. O especialista é aquele que sabe cada vez mais de coisa nenhuma. Porque eu sou especialista nesse ponto aqui. E aquele não é minha área, eu não sei o que dizer, é de outro especialista. Ou seja, nós não temos capacidade de ter uma visão totalizante, visão de partes. Esse processo de alienação, ele precisa ser enfrentado pelas instituições que existem hoje, de conhecimento, de aprendizagem. E, nesse sentido, né, o passo necessário dessa mudança é conhecer a realidade. Se nós não conhecermos a realidade, nós não mudaremos. Nós continuaremos a ser governados pelos mortos, pelos que já morreram. Porque grande parte da forma, dos óculos que nós usamos para ver a realidade foi inventado por quem já morreu. Isso exige ousadia, rebeldia. Certo? E eu espero que curso dessa natureza
né, mais de ser aqui, como diz o nome, um curso formação inicial, seja de fato a possibilidade dos senhores, ao longo da sua trajetória, ser contemporâneos das transformações do mundo do trabalho. Obrigado. Bom, me parece que essa última mensagem é a mensagem definitiva. Mas nós temos algum escasso tempo, né? Uma pena que é escasso, para indagações ao professor Ricardo Antunes e ao professor Márcio Pokman. Eu não sei se usualmente isso se faz por... Não? Eu acho que vou ser repreendido aqui, admoestado. Eu penso que essa tarde foi extremamente rica, tanto pelas respostas incisivas que esses nossos professores nos deram, quanto pelas perguntas que eles nos deixaram em mente, pela possibilidade de a gente atuar esse nosso direito de trabalho numa perspectiva sempre diferente, com a sua dimensão axiológica bem pronunciada. Talvez até um dia a gente dê a resposta ao professor Ricardo Antunes, de que o direito não é só esse padrão lógico, de que há uma nova geração de juízes do trabalho que estão preocupados em modificar o papel do direito, do legitimador, da precarização na nossa realidade social. Eu agradeço enfaticamente ao professor Ricardo Antunes pela sua participação, agradeço igualmente ao professor Márcio Pokman e dou por encerradas as atividades de hoje à tarde.